Em uma tarde abafada de outono, na cidade de Chicago, William estava sentado em uma mesa de café, olhando para os papéis espalhados diante de si. Ele sentia o peso de sua decisão. Tudo parecia estar prestes a desmoronar. Ele havia tentado todas as opções, mas as ameaças aumentavam, e as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando cada vez mais perto de um final trágico. William, advogado de sucesso, nunca imaginou que um simples caso de custódia poderia se transformar em um pesadelo tão profundo. Seus olhos estavam cansados, refletindo noites sem dormir, e o rosto, antes cheio de confiança, agora estava marcado pela preocupação. Ele havia perdido tanto durante o processo que até começava a se perguntar se valeria a pena continuar. Mas uma coisa era clara: a batalha pela guarda de sua filha Sofia estava longe de ser concluída. As palavras de seu antigo colega, Henry, ainda ecoavam em sua mente. Cuidado, William, há algo muito maior em jogo aqui. Henry, antes confiável, desaparecera misteriosamente depois de entregar a ele uma série de documentos comprometedores. Sem o testemunho dele, a única esperança de William estava nos papéis que Henry havia deixado, e na verdade que esses documentos poderiam revelar. Sofia, sua filha, precisava de proteção. Ela estava em perigo, e ele faria o que fosse necessário para mantê-la segura. Parte do processo estava claramente manchado de corrupção. Uma das maiores desilusões de William era descobrir que a justiça, aquela mesma justiça pela qual ele lutou durante toda a sua vida, podia ser corrompida por interesses pessoais. Quando Sofia foi tirada dele, ele jurou que não iria ceder. Ele tinha que encontrar uma maneira de recuperar a guarda de sua filha e expor a fraude que envolvia sua ex-esposa, Clara, e o marido dela, Richard. A cada dia que passava, mais provas surgiam. Uma delas, enviada por Henry, revelou uma transferência financeira suspeita entre Clara e o juiz que havia decidido a custódia. Isso poderia ser a chave para desmascarar todo o esquema. E foi naquele momento que William decidiu que, custasse o que custasse, ele levaria essa história até o fim. Se você está sentindo a tensão e o mistério dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum detalhe dos próximos acontecimentos. A verdade está mais perto do que nunca, e você não vai querer perder o desenrolar dessa trama. Enquanto William olhava os papéis mais uma vez, tentando decifrar as mensagens escondidas entre as linhas de texto, ele sabia que estava prestes a entrar em um campo minado. Clara e Richard não eram adversários comuns. Eles estavam dispostos a tudo, e as ameaças começaram a surgir. Mas William estava determinado a fazer o que fosse necessário para proteger Sofia. Uma noite, enquanto ele analisava mais uma vez os documentos, uma mensagem apareceu no seu celular. Não pense que pode sair impune. Se você continuar com isso, vai perder muito mais do que você imagina. Ele sabia que era Richard. A ameaça estava clara. Mas, ao invés de amedrontá-lo, a mensagem só reforçou sua determinação. Amanheceu e, apesar de todas as ameaças, William sabia que não poderia recuar. Ele precisava encontrar mais evidências, algo que fosse irreparável, algo que realmente provasse a corrupção de Clara e Richard. Ele passou o dia inteiro revirando cada documento, cada detalhe, até que uma informação crucial saltou aos seus olhos. Clara tinha sido responsável por uma fraude financeira, um esquema que envolvia grandes somas de dinheiro desviado, e tudo isso para garantir que ela tivesse controle sobre a vida de Sofia. Ele não poderia deixar isso passar. William sabia que essa descoberta era o que faltava para expor Clara e Richard, mas ele também sabia que isso poderia ser o começo de algo muito mais perigoso. Afinal, esses dois estavam dispostos a ir até as últimas consequências. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Clara e Richard estavam discutindo sobre o que fazer a seguir. Eles sabiam que estavam correndo contra o tempo, e que as coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas para eles. O sol já estava se pondo quando William finalmente conseguiu reunir todos os documentos necessários. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que Clara e Richard fariam tudo o que fosse necessário para manter a guarda de Sofia. A pressão estava insuportável, mas o amor por sua filha o mantinha firme. Ele precisava agir rápido. Uma reunião inesperada com Liam, um velho amigo e jornalista investigativo, trouxe uma luz sobre o caminho que ele deveria seguir. Liam havia sido um aliado no passado e, embora as circunstâncias tivessem mudado, ele estava disposto a ajudar William. Liam sabia o quão perigoso o caso estava se tornando, mas também sabia que, se tudo que William descobrisse fosse verdade,
eles tinham uma chance de virar o jogo. Eu tenho uma fonte anônima, William, e ela me disse que há mais nesse caso do que imaginamos, disse Liam, com um olhar grave. Esses documentos que você tem são apenas a ponta do iceberg. Clara e Richard estão envolvidos em algo muito maior. William sentiu um calafrio. O que você está querendo dizer? Liam suspirou. Estou falando de corrupção em uma escala maior, William. Não se trata apenas de um caso de custódia. Estamos falando de manipulação do sistema judicial, e eles estão tentando encobrir isso a todo custo. Se conseguirmos expor isso, pode ser o fim para eles, mas a verdade tem um preço. Eles não vão deixar isso barato. William assentiu. Ele sabia que não havia mais como voltar atrás. A vida de sua filha estava em jogo, e ele faria qualquer coisa para protegê-la, mesmo que isso significasse enfrentar uma rede de mentiras e corrupção que se estendia por muito mais tempo do que ele imaginava. A conversa com Liam foi reveladora. Agora, William tinha uma nova peça para o quebra-cabeça. Ele sabia que, para ganhar a custódia de Sofia, ele precisava ir além das provas de suborno. Ele precisava encontrar algo ainda mais incriminador. E, para isso, ele teria que correr contra o tempo. Enquanto isso, Clara estava em sua mansão, irritada com a lentidão do progresso. Ela sabia que, à medida que o julgamento se aproximava, mais suspeitas estavam surgindo sobre seu comportamento. Ela sentia o peso de tudo o que estava acontecendo e, cada vez mais, se via envolvida em uma teia de mentiras. Richard, o que vamos fazer agora? Ela perguntou, com o rosto marcado pela frustração. Eles estão começando a nos cercar. William tem provas, e tudo isso está começando a desmoronar. Se não tomarmos uma atitude, podemos perder Sofia de vez. Richard se aproximou dela, com o semblante severo. Não se preocupe, Clara. Eu tenho um plano. Vamos resolver isso, de um jeito ou de outro. Eu prometo que Sofia ficará conosco. Enquanto o casal discutia seus próximos passos, William estava determinado a fazer o que fosse necessário para garantir que sua filha fosse colocada em primeiro lugar. Ele sabia que estava arriscando tudo, mas o futuro de Sofia dependia das decisões que ele tomaria agora. Ele se lembrou das palavras de Liam: quando a verdade está escondida nas sombras, quem a busca nunca sabe o que vai encontrar. Com um novo plano em mente, William começou a se preparar para a próxima fase. Ele sabia que Clara e Richard não iriam se render facilmente, mas ele estava disposto a lutar até o fim. Ele tinha que proteger Sofia, e isso significava enfrentá-los de frente. O julgamento estava se aproximando rapidamente, e, no momento em que William fosse apresentar suas provas, a batalha pela guarda de Sofia alcançaria seu auge. Mas até lá, ele precisaria de mais informações. Algo, qualquer coisa que pudesse garantir sua vitória. Enquanto ele aguardava mais notícias de Liam, sentiu a pressão aumentando. Cada dia sem uma solução era um dia a menos com Sofia ao seu lado. No tribunal, Clara e Richard estavam confiantes. Eles acreditavam que tinham o controle total da situação. Mas, enquanto William investigava, uma descoberta ainda mais chocante estava prestes a ser revelada. No momento em que menos esperavam, o jogo mudaria para sempre. O clima no tribunal estava tenso. William chegou com a esperança de finalmente poder salvar Sofia, mas também com um profundo medo do que poderia acontecer a seguir. Ele sabia que estava enfrentando Clara e Richard, pessoas com muitos recursos, e que poderiam manipular tudo ao seu favor. Mas ele também sabia que, se o fizesse da maneira certa, ele teria uma chance. O dia do julgamento finalmente chegou. A sala estava lotada de jornalistas e observadores, todos esperando por mais um espetáculo sensacionalista. William não se importava com a plateia, apenas com o que estava por vir. Ele estava focado na missão, tirar Sofia das mãos de Clara e Richard. Clara entrou na sala com um sorriso de superioridade. Ela sabia que o tribunal seria mais uma formalidade para ela. Ao seu lado, Richard parecia relaxado, confiando completamente na estratégia que haviam preparado para aquele momento. Não havia sinais de nervosismo. Eles estavam prontos para enfrentar o que fosse necessário. William, no entanto, não estava sozinho. Ao seu lado, estava Liam, que trouxe uma última carta que poderia virar o jogo. Durante a investigação, Liam encontrou algo ainda mais contundente. Gravações de Clara e Richard conversando sobre os subornos,
mas também mencionando algo que William jamais imaginaria: um plano de extorsão envolvendo a família de Sofia, algo que colocava todos em perigo. William olhou para o juiz, Júlio Pereira, que se preparava para iniciar a sessão. O juiz não parecia ser facilmente influenciado, e isso era uma vantagem. Ele já tinha visto muitos casos como aquele e sabia como lidar com pessoas manipuladoras. A tensão na sala era palpável. O juiz fez um sinal para que todos se sentassem. O processo estava prestes a começar. William sentou-se, segurando as provas com firmeza. Ele não tinha mais espaço para falhas. Precisava agir rapidamente e de maneira decisiva. Senhoras e senhores do júri, começou o juiz, com a voz grave e autoritária. Estamos aqui hoje para resolver um caso de grande importância, que envolve não apenas a custódia de uma criança, mas também questões sérias de conduta e ética. Vamos iniciar com os argumentos iniciais de ambas as partes. William levantou-se primeiro. Ele olhou para Clara e Richard, antes de se dirigir ao juiz. O tribunal estava em silêncio absoluto. Excelentíssimo juiz, membros do júri, começou William, com a voz firme. Este não é apenas um caso de custódia. Este é um caso sobre justiça, sobre um sistema corrompido, e sobre um homem que se recusa a permitir que sua filha seja manipulada. Estou aqui hoje para garantir que Sofia tenha a chance de crescer em um ambiente de amor e segurança. Estou aqui para assegurar que as mentiras e os abusos de Clara e Richard sejam desmascarados. A sala estava em silêncio. As palavras de William pareciam carregar um peso inegável. Clara, que normalmente tinha um sorriso arrogante, agora parecia desconfortável. Ela tentava manter a compostura, mas algo em William a desestabilizava. Nosso caso, continuou William, não é apenas sobre uma custódia disputada. Trata-se de um sistema de manipulação, de corrupção. E é com base nisso que quero apresentar as primeiras provas. Ele colocou sobre a mesa um conjunto de documentos e os entregou ao juiz. Clara e Richard trocaram olhares rápidos, mas não puderam evitar a tensão crescente. O juiz começou a examinar os documentos enquanto a sala murmurava. William sabia que tinha a atenção de todos agora. Ele sentiu o poder da situação e aproveitou o momento. Esses documentos são transferências bancárias que mostram pagamentos feitos por Clara diretamente a um juiz do caso de custódia original de Sofia. Eles têm a intenção de manipular o sistema judicial em favor deles. Isso não é uma mera acusação, é uma evidência clara de suborno e corrupção. A sala foi tomada por um murmurinho. O juiz levantou os olhos e olhou diretamente para Clara, que agora estava visivelmente perturbada. Ela tentou manter a calma, mas não podia esconder o suor que escorria de sua testa. Richard também parecia tenso, sem saber como reagir. Esses pagamentos não foram apenas uma tentativa de influenciar o caso de Sofia, continuou William. Eles estavam tentando garantir que qualquer investigação sobre seu comportamento fosse arquivada. Mas não pararam por aí. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para garantir que Sofia ficasse com eles. Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Clara. E eu tenho provas disso. A sala ficou em silêncio, aguardando o que viria a seguir. William sabia que, se conseguisse sustentar essa linha de argumentação, ele poderia finalmente tomar o controle do caso. Gostaria de chamar a atenção de todos para outro detalhe. Tenho gravações, feitas por uma fonte anônima, que mostram Clara e Richard discutindo abertamente suas ações ilícitas. Eles falam sobre as ameaças que fizeram à família de Sofia, e também sobre como planejaram a extorsão de pessoas próximas. As palavras de William caíram como uma bomba. Clara estava agora visivelmente nervosa, e Richard parecia ter perdido a compostura. O juiz interrompeu a tensão crescente. Senhora Clara, gostaria de explicar as alegações feitas contra você? Clara se levantou, tentando manter a postura, mas sua voz não tinha a mesma confiança de antes. Isso é uma invenção, disse ela, com a voz trêmula. Esse homem está tentando destruir nossa reputação com mentiras e manipulações. William não se deixou abalar. Ele sabia que isso era apenas o começo. William sentiu a pressão aumentar. As palavras de Clara estavam apenas no começo do que seria uma batalha implacável, e ele sabia que ainda restava muito por fazer. Mas a evidência que ele havia apresentado tinha feito um impacto. Ele agora precisava garantir que não fosse um golpe de sorte,
mas um movimento calculado para levar Sofia de volta. O juiz Júlio Pereira olhou para Clara, claramente desconfortável, mas ainda cauteloso. Ele havia presenciado muitas manipulações ao longo de sua carreira, e sabia que Clara e Richard fariam o possível para reverter a situação. Mas as provas eram claras e consistentes. Eu entendo que você deseje refutar essas alegações, senhora Clara, disse o juiz, com uma voz mais grave. No entanto, os documentos apresentados por William não podem ser ignorados. Vou permitir que as gravações sejam apresentadas, mas espero que você tenha uma explicação convincente. Clara, que antes parecia tão segura, agora estava começando a vacilar. Ela olhou para Richard, esperando que ele a ajudasse a encontrar uma maneira de contornar isso. Mas Richard, por mais nervoso que estivesse, não se atrevia a interromper o tribunal. Eles haviam chegado até aqui com base na manipulação e em mentiras. Agora, a verdade estava sendo exposta diante de todos. A sala ficou em silêncio absoluto quando William solicitou que o vídeo fosse exibido. As imagens que surgiram na tela mostraram Clara e Richard, claramente discutindo sobre a subordinação do sistema judicial e suas tentativas de desacreditar William. As palavras eram um golpe mortal. Esse é o seu verdadeiro plano, Clara? William perguntou, com um olhar penetrante. Manipular o tribunal, destruir a reputação de uma pessoa inocente e, o pior de tudo, usar Sofia como uma peça em seu jogo? Clara sentiu a pressão de todos os lados. Sua máscara de calma estava se desfazendo lentamente. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras pareciam não sair. A gravidade da situação começou a pesá-la, e ela sabia que não tinha mais nada para dizer que pudesse mudar o rumo do julgamento. Eu só queria o melhor para Sofia, disse Clara, tentando recuperar o controle de sua voz, mas ela parecia mais desesperada do que nunca. Richard e eu fizemos tudo o que podíamos. O juiz, Júlio Pereira, olhou para a tela novamente e depois voltou a focar em Clara. Senhora Clara, o que está sendo mostrado aqui é algo muito grave. Se isso for verdade, suas ações serão não apenas antiéticas, mas também ilegais. Isso não pode ser ignorado. Richard, que até aquele momento tinha permanecido em silêncio, finalmente se levantou. Seus olhos estavam fixos em William, e ele parecia pronto para se defender. Isso é uma farsa, ele disse, com raiva crescente. Tudo o que fizemos foi para garantir o bem-estar de Sofia. Ela estava em perigo com William, e nós a resgatamos. William não hesitou em responder. O que Richard chama de salvar é, na verdade, manipulação e abuso de poder. Não fizemos nada além de lutar pelo que é certo, dar a Sofia uma vida segura e amorosa, longe de pessoas que só se importam com o controle. O clima na sala estava agora carregado de tensão. Clara e Richard estavam se desesperando. Eles haviam tentado jogar todas as cartas possíveis para manter Sofia longe de sua avó, mas cada movimento estava se voltando contra eles. Senhor Clara, vou pedir que se sente e que aguarde minha decisão, disse o juiz, interrompendo a troca de acusações. Clara engoliu em seco e obedeceu, parecendo derrotada. Mas, mesmo com a evidência contra ela, ainda havia uma parte de Clara que acreditava que ela poderia dar a volta por cima. Ela sabia que, se houvesse uma chance, ela tinha que aproveitá-la agora. William fez uma pausa. Ele não se sentia vitorioso ainda. O jogo não estava terminado. Mas ele sabia que estava mais perto do que nunca de conseguir o que queria. Gostaria de chamar Sofia agora, disse William, finalmente. Sua voz é a mais importante neste caso. O ambiente se acalmou, e todos os olhos se voltaram para Sofia, que estava sentada na cadeira ao lado de William, olhando nervosamente para o tribunal. Ela parecia pequena e frágil, mas havia algo de decidida em seu olhar. Ela sabia o que estava em jogo. Quando Sofia se levantou e caminhou até o banco de testemunhas, o tribunal ficou em silêncio absoluto. O nervosismo de Sofia era palpável, mas ela sabia que sua história precisava ser ouvida. Ela não queria mais esconder a verdade. Sofia, começou William, pode nos contar como se sente vivendo com Clara e Richard? Sofia olhou para o juiz, então para Clara e Richard, antes de falar, com a voz baixa, mas firme. Eu não gosto de viver com eles. Eles brigam o tempo todo. Eu fico sozinha. E às vezes eu tenho medo.
Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Clara tentou reagir, mas William a interrompeu. Deixa Sofia falar, disse ele, com firmeza. Sofia continuou, suas palavras cheias de emoção. Eu ouvi Clara dizendo que não me queria, só que me mantinha porque era importante para ela. Eu não quero viver assim. Eu quero ficar com minha avó. A sala foi tomada por um silêncio pesado. As palavras de Sofia eram a prova final de tudo o que William havia dito. O juiz, Júlio Pereira, olhou para Clara e Richard. Era claro que o tribunal estava agora convencido de que as alegações de William eram verdadeiras. O juiz Júlio Pereira fez uma pausa dramática. Ele sabia que aquele julgamento estava prestes a atingir um ponto crítico. Ele havia ouvido as evidências e os testemunhos, e agora precisava tomar uma decisão que mudaria o curso da vida de Sofia e de William. A sala estava em suspense, cada segundo se estendendo como uma eternidade. Senhora Clara, disse o juiz com uma voz fria e firme. Você teve a oportunidade de se defender, mas as evidências contra você são claras e graves. A verdade está exposta, e não há mais espaço para manipulações. Clara olhou para Richard, seu aliado de tantos anos, e então para Sofia. Ela sentia o peso da derrota batendo em sua porta, mas ainda havia uma chama de resistência em seus olhos. Ela não iria desistir tão facilmente. Eu fiz o que achei que fosse melhor para Sofia, ela disse, a voz embargada. Eu não queria magoá-la. Eu só queria que ela estivesse segura. Segura. William respondeu com um tom sarcástico. Você não a manteve segura, Clara. Você a usou como uma peça em seu jogo para manipular as pessoas ao seu redor. Clara mordeu o lábio inferior, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Ela sabia que estava perdendo, mas algo dentro dela ainda se recusava a admitir a derrota. Richard agarrou sua mão com força, tentando dar-lhe alguma força, mas ele também sabia que o fim estava próximo. O juiz levantou a mão, interrompendo o murmúrio na sala. Estou pronto para dar minha decisão, ele declarou. A tensão era palpável. Todos na sala estavam à espera do veredito. O destino de Sofia estava nas mãos do juiz, e ninguém sabia o que viria a seguir. Após uma análise cuidadosa dos testemunhos e das provas apresentadas, este tribunal determinou que Sofia deve ser devolvida à guarda de sua avó, Margarete. O comportamento de Clara e Richard foi inaceitável, e a manipulação que tentaram fazer com o sistema de justiça não pode ser tolerada, disse o juiz, sua voz cheia de autoridade. A sala explodiu em um misto de aplausos e murmúrios surpresos. Clara estava completamente paralisada, como se as palavras do juiz tivessem derrubado o chão sob seus pés. Ela olhou para Richard, mas ele não parecia surpreso. Ambos sabiam que o jogo estava perdido. Eles haviam sido pegos em suas próprias mentiras. Sofia estava sentada, seu corpo tenso, observando tudo com uma mistura de alívio e medo. Ela sabia que, embora tivesse vencido aquela batalha, ainda havia muito a ser resolvido em sua vida. Esta decisão é final, disse o juiz. A investigação contra Clara e Richard será encaminhada às autoridades competentes. Eles serão responsabilizados por suas ações. William olhou para Sofia, um sorriso satisfeito começando a se formar em seu rosto. Ele havia cumprido sua promessa. Sofia agora estava a salvo, e o pior momento de sua vida parecia estar finalmente chegando ao fim. Clara, ainda sem acreditar no que acabará de ouvir, se levantou bruscamente. Ela sabia que o julgamento poderia ter sido o fim de sua carreira e de sua liberdade. Ela trocou um olhar furtivo com Richard, mas não disse uma palavra. Sem mais palavras, ela foi conduzida para fora da sala de tribunal, seus passos pesados, como se estivesse carregando o peso de suas próprias falhas. Já fora da sala, William se aproximou de Sofia e a abraçou com carinho. Está tudo bem agora, Sofia. Você vai morar com sua avó, onde sempre deveria ter estado. Sofia assentiu, mas seus olhos estavam cheios de dúvidas. Ela ainda não conseguia entender completamente o que havia acontecido, mas sentia que as coisas começavam a se acertar. Ela olhou para William, com um sorriso tímido em seu rosto. Eu não quero mais ficar com Clara. Eu quero ir para casa. William sorriu. Eu sei, Sofia. Eu sei. Mas Richard não estava acabado. Ele e Clara haviam sido derrotados no tribunal,
mas ele ainda tinha um plano. Ele sabia que, se quisesse realmente manter o controle sobre Sofia, ele precisaria agir rápido. No dia seguinte, William e Sofia estavam de volta à casa de Margarete. A casa estava silenciosa, mas cheia de vida. Sofia estava em casa, e isso significava o mundo para Margarete. Ela abraçou Sofia com ternura e a conduziu para dentro da casa, onde ela se sentiria finalmente segura. Enquanto isso, Richard e Clara estavam em um local isolado, longe da vista do público. Eles sabiam que o tribunal não acabará para eles. As investigações contra eles estavam apenas começando, e as consequências seriam devastadoras. O sol mal havia se posto, e a cidade estava tranquila, mas Richard não conseguia afastar a sensação de que a guerra ainda não havia terminado. O golpe no tribunal fora doloroso, mas ele sabia que o sistema estava longe de ser infalível. Ele não iria se render tão facilmente, não quando havia tanto em jogo. Ao lado de Clara, ele traçava seus próximos passos, planejava suas futuras manobras. Não podemos deixar isso assim, Clara, disse ele com firmeza, sua voz carregada de raiva contida. Você ouviu o que o juiz disse. Estamos sendo investigados. Mas eu posso reverter isso. Clara, sentada ao lado dele, parecia exausta, como se o peso da derrota a tivesse consumido. Ela estava suprimida, abatida, mas ainda havia uma chama de vingança em seus olhos. Eu não vou permitir que eles vençam. Não vou ser derrotada por uma velha, nem por esse sistema corrupto. Richard se aproximou e tocou seu rosto, tentando acalmá-la. Já fizemos isso antes. Agora, temos que ir atrás de quem nos deve. Se o tribunal não pode nos ajudar, vamos usar outras formas. Mas enquanto Clara e Richard planejavam suas ações no escuro, na casa de Margarete, uma nova calmaria reinava. Sofia estava em um lugar seguro, onde se sentia acolhida, cercada de carinho e amor. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia segura, como uma criança novamente. Você está bem, querida? Margarete perguntou com uma preocupação genuína enquanto arrumava o cobertor ao redor de Sofia. Sim, vovó, respondeu a menina, sorrindo com um brilho tímido nos olhos. Agora, eu acho que vou ficar bem. William entrou na sala, vindo da cozinha, e viu Sofia com um sorriso leve no rosto. Era a primeira vez que ele via Sofia tão relaxada desde que ele a conhecera. Ele sentou-se ao lado dela e olhou para Margarete com um olhar de agradecimento. Ela finalmente tem paz. Margarete olhou para William, reconhecendo o sacrifício que ele fizera para proteger a neta. Você fez tudo por ela. E agora, estamos juntas como família. Nada mais importa. No entanto, ainda havia uma sombra sobre aquela paz. Richard e Clara não iriam simplesmente desaparecer. William sabia que, se quisessem continuar a proteger Sofia, precisariam estar sempre alerta. Naquela noite, enquanto Margarete e Sofia descansavam, William não conseguia se livrar do pensamento de que a batalha poderia se intensificar. Ele sabia que Richard não iria desistir facilmente. As mãos de William estavam firmes, mas sua mente estava em constante alerta. Algo dentro dele dizia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. No tribunal, os próximos dias seriam decisivos. A investigação sobre Clara e Richard estava apenas começando, mas as evidências contra eles eram claras e contundentes. A mídia se envolvia cada vez mais, e o caso se tornava cada vez mais público. William sabia que não poderia baixar a guarda, pois ainda havia muito a ser feito. Mas uma coisa estava clara: ele faria de tudo para garantir que Sofia nunca mais fosse manipulada, que nunca mais fosse colocada em risco. Enquanto isso, Clara e Richard estavam em uma corrida contra o tempo, com seus passos dados às escuras. Sabiam que não podiam mais contar com o sistema, mas ainda tinham seus próprios recursos e aliados. Richard havia começado a buscar apoio em outros círculos, e logo, novos planos seriam feitos para reverter a situação. Porém, a verdade era que o tempo estava contra eles. Cada dia que passava os aproximava mais de sua queda, pois as evidências se acumulavam. O cerco estava se fechando, e a justiça finalmente parecia estar ao alcance de Sofia e William. Os dias que se seguiram foram de uma tensão crescente. Margarete e William mantinham uma rotina de cuidados e vigilância para garantir que Sofia estivesse sempre em segurança. A menina, agora com um semblante mais tranquilo, voltava a sorrir com mais frequência,
mas o peso da batalha judicial ainda pairava sobre todos. A guerra estava longe de terminar, e Richard não se daria por vencido. Eu preciso de mais provas, Clara, disse Richard, com o semblante fechado, enquanto eles estavam na sala de reuniões, discutindo seus próximos movimentos. Aquelas fotos e os documentos no tribunal não foram suficientes para garantir a vitória. Clara, com a testa franzida e um olhar determinado, respondeu: então vamos buscar outra forma de atacar. Se o sistema não está a nosso favor, usaremos o que temos. Sabemos onde estão as fraquezas de Margaret e de William. Vamos pressioná-los. Ela sabia que se tivessem sucesso em enfraquecer a confiança de William e Margaret, eles poderiam virar a maré a seu favor. Mas Richard tinha uma ideia mais ousada, mais arriscada. Se os dois não fossem suficientemente vulneráveis, ele teria que encontrar uma maneira de reverter a situação em seu favor, e não havia mais espaço para falhas. Na casa de Margaret, o clima era outro. O medo havia sido substituído por uma sensação de esperança cautelosa. Sofia, com um sorriso tímido, brincava com o cachorro da família no jardim enquanto William e Margaret discutiam os planos de segurança. Não podemos baixar a guarda, William, disse Margaret, olhando para a criança no jardim. Eu sei que as coisas estão se acalmando agora, mas Richard e Clara não vão desistir. Eles vão continuar atacando até terem certeza de que venceram. William, pensativo, olhou para a rua vazia e então para Margaret. Eu sei. Eles não param nunca. Mas agora, temos que ser ainda mais astutos do que eles. A vitória de Sofia depende de nossa capacidade de mantermos firmes. A confiança deles era visível, mas os dois sabiam que as cartas que Richard e Clara ainda tinham nas mangas poderiam virar a maré a qualquer momento. Para que Sofia permanecesse segura e para que a justiça prevalecesse, era preciso um esforço coletivo, e isso significava enfrentar os maiores temores de todos. Mas a tensão estava longe de acabar. Na noite anterior à próxima audiência judicial, William não conseguia dormir. O silêncio em casa só aumentava sua ansiedade. Ele não podia mais contar apenas com o que já havia sido feito. Algo mais precisava ser feito, e ele sabia disso. No tribunal, as coisas estavam prestes a tomar outro rumo. Richard tinha planos secretos que ele acreditava serem a chave para reverter a situação a seu favor. Se ele conseguisse encontrar mais aliados no tribunal, poderia colocar tudo a perder para Margaret e William. Eles precisavam estar preparados para qualquer reviravolta. Enquanto isso, Clara se preparava para fazer sua última jogada, um movimento estratégico que, se bem sucedido, poderia dar a eles uma vantagem crucial. Sabia que seus recursos eram limitados, mas a ousadia de suas ações seria o fator determinante. Era uma corrida contra o tempo, uma batalha jurídica onde cada movimento poderia ser fatal. Na manhã do julgamento, o tribunal estava repleto de jornalistas e curiosos, todos esperando que o caso de Sofia finalmente tivesse uma resolução. Mas ninguém sabia o que estava por vir. O juiz, com um semblante sério, entrou na sala e olhou atentamente para as partes envolvidas. Margaret estava de pé, com Sofia em seus braços, determinada a não deixar que nada acontecesse à sua neta. Ela se mantinha firme, sabendo que este poderia ser o momento decisivo. William estava ao seu lado, mais confiante do que nunca, embora a preocupação ainda fosse visível em seus olhos. Do outro lado, Richard e Clara estavam tranquilos, como se o triunfo já estivesse garantido. Mas a verdade era que, se houvesse uma chance para reverter a situação, essa era a última. O juiz deu início à sessão. E as primeiras palavras de Richard cortaram o ar. Ele estava pronto para defender sua posição, e sabia que sua argumentação era forte o suficiente para lançar sérias dúvidas sobre a integridade da acusação. O tribunal estava prestes a explodir em uma nova rodada de acusações, e ninguém sabia como isso terminaria. O tribunal estava em completo silêncio enquanto o juiz aguardava que Richard apresentasse sua argumentação. O ar estava pesado, e todos sabiam que a audiência desse dia seria decisiva. As palavras de Richard eram afiadas e suas intenções claras. Ele iria tentar inverter a situação e dar uma reviravolta no caso. Senhoras e senhores do tribunal, começou ele com uma voz firme, olhando para Margaret e William, estamos diante de um caso claro de abuso de poder e manipulação. A senhora Margaret, apesar de suas boas intenções, não é capaz de prover a segurança e o ambiente adequado para Sofia. A sala de audiência ficou em suspense.
As palavras de Richard soaram como um golpe, como se ele estivesse tentando desestabilizar todo o trabalho que havia sido feito até aquele momento. Margaret sentiu um peso sobre os ombros, mas se manteve firme. Sabia que a luta por Sophia não seria fácil. William, por sua vez, não se deixava afetar. Ele sabia que Richard estava tentando manipular a situação, mas isso não iria funcionar. Tudo o que temos feito até agora tem sido para o bem-estar de Sophia, respondeu ele, levantando a voz para cortar qualquer tipo de dúvida que Richard tentasse semear. Enquanto isso, no banco das testemunhas, Sophia estava tremendo. A menina, de apenas 7 anos, não entendia completamente a gravidade da situação, mas sabia que algo estava errado. Richard se virou para ela, tentando manipular sua fala para criar uma narrativa que o beneficiasse. Sophia, você se lembra de quando estava morando com seus avós? Perguntou ele com uma expressão que mais parecia uma acusação disfarçada de questionamento. Você era feliz lá, não é mesmo? Agora, me diga, o que você pensa sobre viver com seus tios? A menina hesitou. William e Margaret estavam de olho nela, torcendo para que ela conseguisse se expressar da melhor forma possível. Sophia, com os olhos baixos, disse com voz suave, Eu gosto de morar com a vovó e o vovô. Eu me sinto segura lá. Essas palavras, simples e inocentes, foram como um raio no tribunal. Todos se voltaram para Richard, que tentava mascarar sua frustração com um sorriso. Ele sabia que Sophia era a chave para reverter o rumo da audiência, e agora ela acabará de desmoronar sua estratégia. O juiz, observando a situação, decidiu intervir. Está claro que a menina tem preferência por seus avós, o que deve ser levado em consideração, mas devemos continuar com a investigação sobre o ambiente em que ela vive. Vamos ouvir agora as testemunhas sobre as condições da casa dos senhores Richards. Isso foi tudo que Margaret e William precisavam para ter certeza de que estavam no caminho certo. Richard e Clara, no entanto, não estavam dispostos a se render tão facilmente. Eles tinham mais provas em mãos, mais cartas para jogar. Enquanto isso, na sala de espera, Sophia olhava para os avós, sentindo que algo grande estava acontecendo. Ela não compreendia todos os detalhes, mas sabia que sua vida estava em jogo. E o que mais a confortava era a presença de Margaret e William ao seu lado. Mas a batalha estava longe de acabar. O relógio parecia se arrastar enquanto o tribunal continuava em silêncio tenso. Richard e Clara estavam visivelmente frustrados com o andamento do caso, especialmente com a testemunha inesperada que foi chamada a se pronunciar. A assistente social Olivia Harrison, uma profissional com vasta experiência em avaliações familiares. Ela entrou no tribunal com um olhar sério, carregando uma pilha de documentos em sua mão. Ela já sabia o que estava em jogo aqui e tinha a missão de apresentar um relatório imparcial, sem se deixar influenciar por pressões externas. Senhoras e senhores do tribunal, começou Olivia, sua voz ecoando com autoridade, eu fui designada para avaliar as condições de moradia de Sophia. Através de visitas regulares à casa de seus tios, bem como entrevistas com vizinhos e profissionais da escola, posso afirmar que a criança está sendo submetida a um ambiente instável e, em muitos casos, inseguro. Richard olhou com desdém para Olivia. Ele já sabia que ela estava do lado de Margaret e William, mas ainda assim, ela não podia derrubar seu caso com base em algumas observações superficiais. Você pode explicar em mais detalhes o que exatamente você encontrou? O advogado perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz transparecia a raiva que ele sentia por estar perdendo o terreno. Olivia não hesitou. Durante minhas visitas à residência de Clara e Richard, encontrei sinais claros de desorganização, com brinquedos espalhados pelo chão, comida sem preparo adequado e uma atmosfera de tensão constante. Além disso, os relatos de vizinhos indicam que há frequentes discussões entre os adultos da casa. Sophia, como pude observar, se mostrava visivelmente ansiosa e introvertida durante essas visitas. A sala estava em silêncio, e até os advogados mais experientes começaram a perceber que a situação estava se inclinando contra Richard. Margaret, por sua vez, sentiu um suspiro de alívio, mas sabia que ainda havia muito a ser feito. O juiz, ao ouvir as palavras de Olivia, fez uma pausa significativa. Ele não costumava ser influenciado por relatos pessoais, mas as evidências estavam começando a se acumular contra Clara e Richard. E o que você pode dizer sobre o ambiente na casa de Margaret e William? Perguntou o juiz, desejando uma comparação clara. Olivia não hesitou. A casa dos senhores Margaret e William é bem estruturada, com um ambiente acolhedor e tranquilo.
Durante minhas visitas, percebi que Sofia se sente segura e confortável. Não há sinais de negligência ou desordem. A criança tem uma rotina estável e é evidente que Margaret e William se importam profundamente com seu bem-estar. Clara não conseguiu esconder a expressão de raiva que se formava em seu rosto. Ela se virou para Richard, como se procurasse uma solução imediata, mas sabia que estava perdendo terreno a cada momento. Não era apenas a assistente social que estava contra eles agora, mas também a percepção do próprio tribunal. Sofia, embora ainda assustada e apreensiva, começou a se sentir um pouco mais segura ao ver seus avós defendendo com tanto fervor seu direito de viver com eles. Ela estava vendo suas palavras e ações sendo levadas a sério, e isso lhe dava força para resistir. A tensão no tribunal aumentava a cada palavra. Clara e Richard estavam sendo cada vez mais encurralados pelas evidências, mas eles não iriam desistir sem lutar até o fim. A batalha pela guarda de Sofia estava longe de ser vencida. Eles ainda tinham algumas cartas a jogar. Com o progresso da audiência, a atmosfera no tribunal ficou ainda mais pesada. Clara tentava se recompor após os duros testemunhos contra ela, mas a frustração era evidente em seu rosto. Richard, ao seu lado, parecia cada vez mais desconfortável, os dedos batendo de forma repetitiva na mesa, como se estivesse procurando uma solução rápida. As cartas estavam sendo jogadas, mas ainda havia uma última jogada que ele acreditava que poderia virar o jogo. De repente, o advogado de Clara levantou-se, com um sorriso confiante. Ele sabia que precisava de algo impactante para mudar a percepção do tribunal. Senhoras e senhores, vou apresentar uma evidência crucial que mostra que a situação descrita pela assistente social está exagerada e distorcida, ele anunciou, chamando a atenção de todos na sala. O advogado foi até a mesa de provas e retirou um arquivo volumoso. Ele o entregou ao juiz, que, com um olhar cético, começou a folhear os documentos. Estas são várias cartas e relatórios de médicos, psicólogos e professores da escola de Sofia, que afirmam que ela está em bom estado emocional e psicológico em nossa casa, disse o advogado, apontando para os papéis. Não há absolutamente nada que sugira que ela esteja em risco. Os murmúrios se espalharam pela sala. As palavras do advogado de Clara eram fortes, mas, ao mesmo tempo, havia algo desconcertante nos relatórios apresentados. Eles eram datados de alguns meses atrás e não mencionavam as recentes visitas da assistente social, nem faziam referência a novos desenvolvimentos na vida da criança. William, que estava sentado ao lado de Margaret, olhou para os papéis com uma expressão desconfiada. Ele sabia que aquilo não era uma defesa sólida, era apenas um recurso desesperado. Mas Margaret parecia preocupada. Ela não queria subestimar a capacidade de Clara de manipular a situação. Algo estava faltando, e ela sentia que o pior ainda estava por vir. Esses relatórios não refletem o estado atual da criança, e a situação mudou desde que as visitas começaram, disse Olivia, levantando-se de novo para responder. Ela olhou diretamente para o advogado de Clara, sua expressão firme. A psicóloga de Sofia recomendou que a criança fosse removida da casa de Clara por questões de segurança emocional. Os últimos relatos indicam que Sofia não está confortável e nem segura. Clara quase não conseguia se controlar. Ela apertou os punhos contra a mesa, mas sabia que não podia perder a compostura. O advogado de Richard aproveitou o momento e interveio. Senhor juiz, o que estamos vendo aqui são tentativas desesperadas de desviar a atenção da verdadeira questão, o bem-estar de Sofia. A criança precisa de um ambiente estável, longe de brigas constantes e manipulações. Margaret e William ofereceram isso a ela. O tom de Richard era calmo, mas infundido de uma convicção que não poderia ser ignorada. O juiz, claramente cansado das trocas de acusações, pediu silêncio na sala. Ele se inclinou para a frente, encarando ambos os lados com um olhar penetrante. Chegamos a um ponto crucial. A decisão sobre o futuro de Sofia será tomada com base nas evidências apresentadas, e não em palavras vazias. A sala ficou em um silêncio tenso. Cada um sabia que o veredicto estava perto, e a verdade estava prestes a vir à tona. Mas, antes disso, havia uma última testemunha a ser ouvida, uma pessoa cujo depoimento poderia mudar tudo. O advogado de Clara, sabendo que estava quase no fim de suas opções, pediu permissão ao juiz para chamar a última testemunha. Evelyn Carter, uma antiga amiga de Margaret que sabia muitos detalhes sobre a infância da avó e sua relação com Sofia.
Ela tinha um profundo conhecimento sobre as dinâmicas familiares e poderia, quem sabe, oferecer um testemunho que ajudasse Clara a virar o jogo. Senhor juiz, gostaria de apresentar Evelyn Carter, que pode fornecer uma perspectiva única sobre a relação de Margarete com Sofia. Margarete se virou, inquieta. Ela não esperava que alguém do seu círculo íntimo fosse chamada a depor. Evelyn já havia sido amiga de Margarete por muitos anos, mas seu envolvimento na vida de Sofia nunca foi tão profundo. Ela era uma presença discreta e, até então, não havia dado muita atenção ao caso. Mas agora, ela estava sendo chamada a testemunhar. Evelyn Carter subiu ao estrado com passos hesitantes, claramente desconfortável sob o olhar de todos. Ela era uma mulher de meia-idade, com cabelos castanhos já tingidos de grisalho e uma postura que indicava certo nervosismo. Ela olhou rapidamente para Margarete, que estava sentada na última fileira do tribunal, mas evitou seu olhar. A tensão na sala aumentou ainda mais. O advogado de Clara foi o primeiro a questioná-la. Senhora Carter, a senhora tem conhecimento da relação entre Margarete e Sofia, não é mesmo? Ele começou, sua voz calma, mas incisiva. Sim, claro, respondeu Evelyn, tentando controlar a tremedeira em sua voz. Eu conheço Margarete há muitos anos, e vi sua relação com Sofia desde que a criança era muito pequena. Você poderia nos dizer, então, se você acredita que Margarete tem condições de cuidar da menina? Se a senhora acredita que ela ofereceu o melhor ambiente possível para Sofia? Evelyn hesitou, olhando para Margarete novamente. Ela sabia que seu depoimento poderia ser crucial, mas também sabia o que significava traçar uma linha entre a lealdade à amiga e a verdade que ela precisava contar. Ela respirou fundo antes de dar sua resposta. Eu nunca duvidei do amor de Margarete por Sofia, ela começou, mas, infelizmente, ao longo dos anos, eu vi que ela não estava em uma posição emocional estável para ser a figura materna de que a criança precisava. Havia sempre uma tensão crescente em sua casa, um ambiente pesado. Eu não sabia até onde isso havia afetado Sofia, mas, por fim, eu vi o quanto isso a afetava. O murmúrio que se espalhou pela sala foi quase inaudível, mas foi suficiente para que todos os presentes sentissem a mudança no clima. Margarete estava visivelmente abalada. Ela sabia que a amiga estava falando a verdade, mas as palavras pareciam doer como facadas. Evelyn continuou, sem conseguir esconder o desconforto. Acho que Sofia precisava de algo mais que amor. Ela precisava de estabilidade, de paz e de um ambiente seguro. Margarete não conseguiu oferecer isso. Não da maneira que Sofia realmente precisava. O advogado de Clara sorriu com satisfação, certo de que tinha dado a cartada final. Ele sabia que o depoimento de Evelyn tinha sido a chave para sua vitória. Mas, ao olhar para Richard, ele percebeu que o advogado da outra parte não parecia derrotado. Pelo contrário, Richard parecia mais calmo do que nunca. Quando o juiz pediu silêncio e voltou a falar, todos se prepararam para o que vinha a seguir. Esse é um depoimento complicado, disse o juiz, olhando para Evelyn com uma expressão que misturava respeito e pesar. A questão de quem está mais capacitado para cuidar de Sofia não pode ser resolvida apenas com boas intenções. Ela precisa de um futuro, e de uma vida, que a protejam de influências negativas. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos aguardavam ansiosamente a decisão final. A cada segundo que passava, parecia que o peso da responsabilidade aumentava para Clara, Margarete e, especialmente, para Sofia. Quem seria a pessoa certa para cuidar de Sofia? Quem poderia oferecer a ela a estabilidade e a proteção que ela tanto precisava? Foi então que o advogado de Richard fez a sua última intervenção. Senhor juiz, gostaria de mostrar uma última evidência, disse ele com uma calma imperturbável. Acredito que será o fator decisivo para que a verdade seja finalmente reconhecida. Ele foi até a mesa de provas, retirando uma caixa pequena. Ele abriu, retirando de dentro um pendrive e colocando-o em um computador. Aqui temos um vídeo, uma gravação recente de uma conversa entre Clara e seus associados, disse o advogado, com um tom sombrio. O juiz olhou atentamente para o que estava prestes a ser mostrado. No vídeo, Clara aparecia em uma conversa confidencial com Richard, onde discutiam abertamente os métodos que usaram para manipular a situação e garantir a custódia de Sofia. As palavras deles eram cruéis e calculadas, sem qualquer preocupação com o bem-estar da criança. Quando o juiz pausou o vídeo,
Sua expressão era uma mistura de choque e desapontamento. Eu não acredito no que estou vendo, murmurou o juiz, olhando de Clara para Richard. Essa é uma acusação gravíssima. Os olhos de Clara estavam arregalados, o suor escorrendo pela testa. Ela sabia que aquilo mudaria tudo. Richard, por sua vez, estava tenso, mas não parecia surpreso. Ele havia apostado tudo naquele momento, mas agora sentia certeza de que a derrota era iminente. Agora, senhoras e senhores, não resta mais dúvida sobre quem está dizendo a verdade aqui, declarou o juiz, em voz alta e clara. Essa corte, após avaliar todos os depoimentos e as evidências apresentadas, tomou sua decisão. O silêncio era absoluto enquanto todos aguardavam o veredito final. O juiz fez uma pausa dramática antes de continuar, como se estivesse pesando cuidadosamente cada palavra. Clara estava tremendo visivelmente. Ela sabia o que estava por vir, mas não podia acreditar que as coisas haviam chegado tão longe. Richard, por outro lado, estava impassível, como se já tivesse aceitado o resultado da batalha. Após uma análise cuidadosa de todas as provas e depoimentos apresentados durante esse julgamento, começou o juiz, sua voz firme e autoritária. Este tribunal decide que a custódia de Sophia Montgomery será concedida à senhora Margaret Hanson, sua avó. As evidências de manipulação e a falta de integridade nos atos dos senhores Clara Turner e Richard Turner são inegáveis. A sala estava em choque. O murmurinho entre os presentes aumentava gradualmente enquanto todos tentavam processar o que havia acabado de ser anunciado. Margaret não conseguiu conter as lágrimas. Ela havia lutado tanto, e finalmente, a justiça parecia ter sido feita. Sua mão apertava a de Sophia, que estava ao seu lado, sentindo o peso da decisão. Clara e Richard trocaram olhares rápidos, suas faces empalidecendo. Clara não conseguiu mais esconder sua raiva. Ela havia perdido. Tudo o que ela queria, tudo pelo que lutou, escorregava entre seus dedos. Ela havia falhado, e não havia mais nada que ela pudesse fazer. Além disso, continuou o juiz, abriremos uma investigação formal sobre as acusações de corrupção e abuso de poder que envolvem os senhores Clara Turner e Richard Turner. A justiça não pode ser corrompida, e aqueles que tentam manipular o sistema para seu próprio benefício serão responsabilizados. A palavra responsabilizados reverberou pela sala como um trovão. Clara e Richard estavam agora completamente acorralados. O som dos passos dos policiais se aproximando parecia ecoar por todo o tribunal, anunciando o fim de sua impunidade. Eles seriam levados pela justiça, e não havia mais escapatória. A reação na sala foi imediata. O público explodiu em aplausos, e muitos começaram a se levantar em sinal de apoio. Margaret sentiu um calor reconfortante quando a abraçou, mas ainda havia uma sensação de alívio misturada com tristeza. Ela sabia que Sophia havia vivido um pesadelo, e que seria necessário muito mais para curar as feridas que os últimos anos haviam causado à menina. Eu não sei o que dizer, Margaret murmurou, os olhos marejados. Ela olhou para Sophia, que sorriu timidamente. A criança parecia aliviada, mas também sentia que um capítulo sombrio de sua vida estava sendo fechado. Ela havia suportado tanto, mas agora sentia a segurança do abraço de sua avó. Enquanto Clara e Richard eram escoltados para fora do tribunal, sob a vigilância dos policiais, Margaret e Sophia se dirigiram para a saída, onde um pequeno grupo de amigos e familiares as aguardava. Margaret sentia uma mistura de sentimentos, entre a dor do que havia acontecido e a esperança do futuro que agora começava a se desenhar para ela e sua neta. De volta à casa de Margaret, o ambiente era tranquilo, mas havia uma sensação de tensão no ar. Sophia estava em silêncio, aparentemente absorta em seus pensamentos. Ela havia experimentado muitas coisas durante o julgamento e, embora soubesse que estava agora em um lugar seguro, a dor das memórias ainda a assombrava. Como você está se sentindo, querida? Perguntou Margaret, sentando-se ao lado de Sophia no sofá. A menina olhou para ela, um leve sorriso nos lábios. Eu estou bem, vovó. Agora estou com você. A resposta simples de Sophia fez o coração de Margaret apertar. Ela sabia que, embora a luta tivesse terminado, ainda havia um longo caminho pela frente para garantir que Sophia pudesse se curar de tudo o que havia vivenciado. Eu sempre vou estar aqui para você, Margaret respondeu com firmeza, abraçando Sophia com carinho. Eu sei que as coisas foram difíceis, mas agora estamos juntas, e isso é o que importa. Enquanto isso,
Clara e Richard estavam em uma situação completamente diferente. Eles estavam sendo levados para a prisão, onde enfrentariam as consequências de suas ações. O destino deles agora estava nas mãos da justiça. A ideia de que haviam perdido tudo, o poder, a riqueza e, mais importante ainda, a confiança, os fazia sentir-se impotentes. O peso de suas ações finalmente os alcançava. A noite que se seguiu foi de reflexão para todos os envolvidos, mas principalmente para Margaret e Sofia. Após tanto tempo de angústia, havia finalmente um vislumbre de paz. Margaret preparava o jantar enquanto Sofia se sentava à mesa, mexendo distraidamente em seus desenhos. A pequena casa estava silenciosa, um silêncio reconfortante que era como música para os ouvidos de quem havia enfrentado tanto barulho e caos. Margaret olhou para sua neta, notando como ela parecia estar se adaptando aos poucos à nova realidade. Mas a dor nos olhos de Sofia ainda era visível, como se o peso do que ela tinha vivido não pudesse ser apagado com facilidade. Margaret queria poder fazer mais por ela, queria poder devolver os anos de sofrimento que sua neta havia enfrentado. Mas sabia que o único caminho agora era a paciência e o amor. Sabe, Margaret começou, sua voz suave, os últimos anos não foram fáceis para você. Mas agora estamos juntas, e isso é o que importa. Você pode me dizer sempre o que está sentindo, ok? Sofia olhou para ela, um brilho de esperança começando a se formar em seus olhos. Eu sei, vovó. Só preciso de um tempo. Margaret assentiu, compreendendo mais do que nunca. Era difícil para uma criança lidar com tudo o que ela havia passado, e Margaret não queria forçar nada. A única coisa que ela poderia fazer era ser a estabilidade e o apoio que sua neta precisava. Na manhã seguinte, o sol brilhava suavemente através da janela da sala de estar. Sofia estava acordada cedo, algo raro para uma criança da sua idade, mas o alívio e a nova sensação de segurança estavam começando a preencher o vazio em seu coração. Ela se levantou, vestiu-se e se dirigiu até a cozinha, onde Margaret estava preparando o café da manhã. Bom dia, vovó. Sofia disse com um sorriso tímido. Bom dia, minha querida, Margaret respondeu, acariciando os cabelos da menina. Você está pronta para um novo dia? Sim, respondeu Sofia, ainda com uma voz baixa, mas agora com um brilho diferente. Eu acho que sim. Enquanto tomavam café juntas, a campainha tocou. Margaret se levantou para atender, e ao abrir a porta, encontrou Paul, um velho amigo da família, acompanhado por Janete, uma assistente social que havia ajudado Margaret no processo judicial. Ambos estavam sorrindo, e o calor de suas presenças trouxe uma sensação de alívio ainda maior para Margaret. Bom dia, Margaret, Paul disse, entrando na casa com um sorriso acolhedor. Como está a nossa pequena heroína? Sofia corou levemente e deu um sorriso tímido, mas logo se sentou ao lado de Margaret, observando atentamente a conversa entre os adultos. Ela está bem, Paul. Estamos indo devagar, mas estamos indo, Margaret respondeu, agradecida pela ajuda de todos que estiveram ao lado dela durante a batalha judicial. Janete, por sua vez, não perdeu tempo. Temos algumas boas notícias. A investigação contra Clara e Richard está avançando. Acredito que logo teremos mais respostas. E o mais importante, Sofia pode começar a ter apoio psicológico para lidar com o trauma. Isso vai ser fundamental para o processo de recuperação. Margaret olhou para Sofia, seu coração apertado com a preocupação, mas também com a esperança de que agora a vida de sua neta realmente pudesse começar a se reconstruir. Enquanto o dia passava, as notícias sobre Clara e Richard se espalhavam rapidamente. Eles foram formalmente acusados de corrupção, abuso de poder e manipulação do sistema de justiça. A mídia cobria o caso com entusiasmo, e a opinião pública estava dividida. Muitos apoiavam a decisão do tribunal, mas outros ainda se perguntavam como pessoas com tanto poder e influência haviam chegado a esse ponto. O que restava claro era que, apesar de sua riqueza e status, Clara e Richard haviam falhado na coisa mais importante, proteger aqueles que amavam. No entanto, para Margaret e Sofia, a vida estava lentamente voltando ao normal. A cada dia, elas se sentiam mais fortes. Margaret sabia que o caminho seria longo, mas a transformação de sua neta estava começando. Sofia estava encontrando, aos poucos, a confiança para viver sua infância da forma como merecia, livre de medo e de tristeza.
Na casa de Clara e Richard, a situação era completamente diferente. A prisão foi apenas o começo de uma série de consequências jurídicas que se seguiram. Eles estavam enfrentando uma batalha ainda maior do que a que haviam travado no tribunal, pois agora eram vistos como criminosos, e suas ações estavam sendo investigadas por autoridades de diversas esferas. Enquanto estavam isolados, longe de suas antigas vidas de luxo e privilégio, Clara e Richard refletiam sobre o que havia dado errado. Seus planos, tão cuidadosamente arquitetados, desmoronaram sob o peso das evidências que haviam sido apresentadas contra eles. Eles agora eram apenas sombras do que haviam sido, e a realidade de que perderam tudo era uma dor profunda e imensurável. O sol se punha sobre a pequena casa de Margaret e Sofia, e embora a noite caísse com tranquilidade, a paz que ambas agora compartilhavam era algo que nenhuma das duas imaginaria há pouco tempo. Os dias difíceis estavam atrás delas, mas o futuro ainda estava à frente, um futuro em que Sofia poderia começar a se curar completamente, e Margaret poderia finalmente ter a paz que tanto buscava. Na sala, Margaret e Sofia se sentavam no sofá, com a televisão ligada, mas com as vozes baixas. Ambas estavam mais tranquilas agora, desfrutando de uma noite comum, sem as constantes ameaças que haviam enfrentado. As feridas ainda estavam frescas, mas a recuperação já havia começado. Vovó, Sofia perguntou timidamente, "Você acha que um dia vou esquecer tudo o que aconteceu?" Margaret olhou para a neta com ternura, acariciando seus cabelos. "Eu não acho que você vai esquecer, querida. Algumas coisas ficam com a gente, mas o mais importante é que você aprendeu a ser forte. E você vai continuar sendo forte." A conversa foi interrompida pela campainha, que tocou mais uma vez naquela noite. Margaret levantou-se para atender, e ao abrir a porta, encontrou Janete novamente, mas desta vez acompanhada por um outro rosto familiar. Era David, o advogado de Margaret que havia ajudado no caso de custódia. Ele estava sorrindo, e sua expressão era a de quem trazia boas notícias. "Margaret, tem uma atualização importante sobre o caso", David começou, enquanto entrava na sala. "A investigação sobre Clara e Richard se intensificou. Já podemos afirmar com certeza que eles serão processados criminalmente. Além disso, a mídia tem feito pressão para que eles recebam as devidas punições." Margaret respirou aliviada, mas ainda sentia um peso no peito. O que mais poderia acontecer? A dor de ver Sofia passar por tudo o que ela tinha passado ainda era insuportável. "Eu sei que nada disso vai apagar os anos que vocês perderam, mas saiba que a justiça está sendo feita. Agora Sofia e você podem começar a reconstruir sua vida, sem as sombras do passado rondando vocês." Sofia olhou para David com um sorriso tímido, mas o brilho nos seus olhos era de gratidão. Pela primeira vez, ela sentia que as coisas estavam finalmente tomando o rumo certo. Enquanto o resto da noite passava, Margaret sentia uma onda de alívio e felicidade. Tudo parecia mais claro agora. O tribunal havia feito sua parte, e a investigação continuaria, mas o que mais importava era que sua neta estava segura. O amor que Margaret e Sofia compartilhavam era mais forte do que qualquer coisa que pudessem ter enfrentado. A vida não seria fácil, mas juntas, elas poderiam enfrentar qualquer obstáculo. O que Clara e Richard não sabiam era que sua queda estava apenas começando. Embora tentassem resistir, sua rede de mentiras e corrupção estava desmoronando. O caso de Sofia havia sido apenas o início de um processo judicial maior, que envolvia vários outros casos de corrupção, e os dois estavam no centro de tudo. Na prisão, Clara e Richard se viam isolados, sem amigos, sem recursos, sem a influência que tanto tinham antes. As pessoas ao seu redor os tratavam com desprezo, e até mesmo os advogados que contratavam começavam a se afastar, percebendo que o caso era cada vez mais impiedoso. As evidências estavam contra eles, e qualquer tentativa de manipulação seria inútil. Enquanto isso, Margaret e Sofia já começavam a olhar para o futuro, com a confiança renovada. O apoio psicológico estava funcionando, e embora o trauma não fosse fácil de superar, Sofia já começava a se abrir mais, a expressar o que sentia e a dar pequenos passos em direção à sua recuperação. Margaret, por sua vez, sabia que ela precisaria de tempo para curar as feridas, mas também estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para dar à sua neta a chance de ser feliz. No fim, a verdade prevaleceu. O sistema de justiça havia sido manipulado, mas agora, ele estava sendo restaurado. Margaret não queria mais pensar sobre os dias difíceis,
ela preferia olhar para frente, para as novas possibilidades que se abriam diante delas. E Sofia, apesar de tudo o que havia passado, começava a acreditar novamente no poder do amor e da família. E assim, o que parecia um fim angustiante, na verdade era o começo de uma nova história. Uma história de recuperação, de justiça e, acima de tudo, de esperança. Sofia e Margarete estavam livres, e agora, mais do que nunca, tinham a oportunidade de viver suas vidas com um sentido renovado de liberdade. Se você se emocionou com a história de Margarete e Sofia, e acredita que a justiça sempre prevalece, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias que tocam o coração e nos fazem acreditar em um futuro melhor. Sua opinião é muito importante para nós, então comente abaixo o que achou da jornada dessas duas incríveis mulheres. Estamos ansiosos para saber sua opinião.